Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Nesta videoaula vamos falar da aula 6. Então aqui no meu projeto eu já criei aqui o arquivo da nossa aula 6, certo? Vamos começar a dar alguns avanços importantes no nosso curso de Python. Hoje nós vamos falar um pouco sobre operadores relacionais e também tomada de decisão, certo? Decisão. Eu recomendo que você sempre comente os códigos de vocês, como eu já expliquei, vocês podem estar trabalhando aqui com a linha comentada, que no caso é o Sharp, certo? Ou o jogo da velha, ok? Porque assim vocês conseguem identificar o que cada código vai fazer, o que cada linha de comando pode fazer. Pois bem, o que são operadores relacionais? Também são conhecidos como operadores de comparação, ou seja, quando eu quero comparar um valor com outro, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma série de comandos simples, apenas de print. Vamos lá, eu vou colocar aqui o print, eu vou colocar aqui 17, e aí eu vou dar um espaço e eu vou colocar aqui o sinal de maior que 15, certo? Então eu estou colocando aqui, ó, 17 maior que 15. Se eu mandar executar, ó, vou dar aqui um botão direito aqui, Run aula 6, ele vai abrir aqui o nosso console e ele vai exibir aqui a mensagem true. Por quê? Porque 17 é maior que 15 e true significa verdadeiro. Então, os operadores relacionais, ou também conhecidos como operadores de comparação, eles trabalham sobre os tipos de variável booleana. Lembra quando nós estávamos falando sobre os tipos de dados? Pois bem, agora nós estamos trabalhando especificamente com as variáveis que retornam valores lógicos. Ou seja, valores lógicos do tipo lógico só podem retornar verdadeiro ou falso. Então, no caso, em inglês, true ou false, certo? E nesse caso, a única coisa que eu pedi para o console aqui exibir é uma mensagem que retorne qual é o valor lógico desse teste que eu criei aqui dentro. No caso, o teste que eu criei aqui é perguntando se o 17, porque ele está na primeira posição, lembrando que nesse caso eu tenho uma ordem de precedência. Como eu não coloquei aqui uma operação aritmética, ele vai fazer uma ordem de precedência sequencial. Então ele vai pegar o primeiro valor que está, no caso, dentro do print. No caso aqui é o 17. Eu estou dizendo que o 17 é maior que o 15. Se eu colocar agora aqui mais um espaço e colocar aqui dois sinais de igual, igual, eu posso colocar 17 maior que 15 e mais um 15 aqui do lado. E se eu mandar executar novamente, perceba que essa ainda é true. Se eu tirar aqui esse 17 maior que 15, deixar só 15 igual 15 e der um executar, a saída será true. Agora, se eu colocar 15 igual 17 e executar novamente, a saída é false. Então já temos aqui mais um operador de comparação. Aqui vai uma chamada especial, eu vou colocar aqui entre comentários. Um sinal de igual significa atribuição, certo? Vou colocar uma barra, em espaço. Dois sinais de igual significa comparação de igualdade. Ou seja, quando eu utilizo um único sinal de igual, significa que eu estou atribuindo um valor. E isso nós fazemos quando nós estamos colocando, por exemplo, uma variável. Por exemplo, se eu colocar A igual 17, significa que eu criei uma variável chamada A, e eu atribuí um valor para ela, o valor 17, certo? Se eu criar uma outra variável aqui, B, e colocar igual, e colocar 15, significa que eu criei uma segunda variável recebendo, né, ou seja, eu estou atribuindo o valor 15 à variável B, assim como eu atribuí o valor 17 à variável A. Agora, se eu colocar aqui, ó, print
A mais B, aqui eu criei uma operação aritmética. Se eu executar, perceba que a nossa primeira resposta vai ser o false, por causa daquele print, 15 igual a 17, e embaixo eu tenho 32, porque é uma soma. Agora, se eu colocar aqui, ó, A igual B, olha o que vai acontecer. Ele vai me retornar um erro. Por quê? Porque aqui eu estou utilizando uma atribuição dentro do print, e eu não posso fazer atribuições dentro do print. Agora, se eu colocar mais um sinal de igual, agora eu estou fazendo uma comparação. Esse aqui, junto, os dois sinais de iguais, significam comparação. E comparação, como vocês já viram aqui em cima, eu posso fazer no print. Então, se eu der um executar, ele vai me retornar 2 false. Por quê? O valor A vale 17 e o valor B vale 15. Se eu colocar assim, um sinal de maior e deixar o igual do lado, eu estou fazendo a comparação de maior ou igual, ou seja, eu estou trabalhando com os dois em conjunto. Então eu estou perguntando se o valor que está armazenado em A é maior ou igual ao valor armazenado em B. Nesse caso, perceba que nós estamos utilizando uma comparação do tipo ou seja, tanto um como o outro, se retornar verdadeiro, vai já eu ter uma resposta verdadeira. Então, no caso aqui, o A vale 17, e 17 é maior que 15. Mas 17 não é igual a 15. Mas como a gente tem uma das condições aqui dentro sendo, no caso, verdadeiras, então eu vou ter uma resposta verdadeira. E quando eu der o print, perceba que o primeiro eu só estou comparando a igualdade. 15 é igual a 17? Não, então retorna falso. No segundo, eu estou perguntando, 17 é maior ou igual a 15? Sim, é. Então, no caso, o retorno é verdadeiro. Perceba que, nesse caso, nós estamos trabalhando com operações relacionais, não operações aritméticas. E por isso que as respostas que nós temos são respostas lógicas, ou seja, de comparação. E eu posso trabalhar com vários tipos de operadores lógicos. Eu vou colocar aqui entre linhas comentadas os operadores que nós podemos trabalhar. Podemos utilizar o sinal de maior, utilizar o sinal de menor, utilizar o sinal de maior igual, menor igual. Podemos utilizar a comparação de igualdade, que são dois sinais de iguais. E podemos comparar também se o valor que está armazenado é diferente. Como que eu faço a diferença? Eu coloco uma exclamação e depois o sinal de igual. Então esses são os operadores relacionais que nós podemos trabalhar. Maior, menor, maior igual, menor igual, igual ou diferente. No caso, quando eu coloco, por exemplo, o print aqui, A e B, está como maior ou igual. Se eu retirar esse sinal de igual, a minha resposta ainda vai ser true, porque eu estou dizendo, numa comparação, apenas a questão de maior. Então eu vou colocar para executar e perceba que nós temos a resposta true. Se eu colocar menor ou igual, a minha resposta vai ser false. Por quê? Porque A é 17, então ele não é menor que 15. E também não é igual a 15, então a resposta vai ser false. Certo? Mas se eu colocar agora, no lugar desse sinal de menor, o exclamação, a minha resposta vai ser true. Por quê? Porque o A é 17 e o B é 15. E 17 é diferente de 15. Deu para entender aqui como é que funciona, no caso, os operadores relacionais? Legal, né? A única coisa que vocês não podem se esquecer é dessa regrinha com relação ao sinal de igual, que é uma regra fundamental. Um sinal de igual vai colocar, então, a questão de atribuição, ou seja, eu estou atribuindo um valor para uma variável. E no caso, nós sempre vamos atribuir o valor para uma variável, porque não tem como eu atribuir um valor a uma função. Então, sempre que eu vou trabalhar com um sinal de igual, um único sinal de igual, eu tenho que utilizar a questão de uma variável. Agora, quando eu quero fazer uma comparação de igualdade, verificar se duas variáveis ou se dois valores são iguais, aí eu utilizo, no caso, dois sinais de iguais, ok? E a tomada de decisão? A tomada
tomada de decisão, ela sempre trabalha baseada no caso da operação lógica, ou seja, um valor positivo ou negativo, ou como a gente pode chamar de valores falsos e verdadeiros. Por exemplo, vou criar aqui embaixo. Eu vou colocar assim, em português. Se chover, então eu fico em casa. Ou seja, eu estou verificando a questão. Se estiver chovendo, eu não posso sair de casa. Sabe quando você faz essas perguntas básicas? Eu estou comparando. Olha, eu vou olhar para o tempo lá fora. Se estiver chovendo, eu vou ter que ficar em casa. Então, eu estou dizendo assim, depende do tempo. Então, eu vou fazer uma comparação. Eu vou comparar como está o tempo lá fora. E com base no retorno, aí eu vou decidir se eu vou ficar em casa ou não. Vamos pensar da seguinte forma. Eu olho lá para fora. O tempo está chovendo? Só tem duas opções. Um sim ou não. E mesmo quando você fala, eu acho que vai chover, essas questões assim, no caso do teste lógico, não existe esse acho. No teste lógico, ou seja, na hora de uma tomada de decisão, nós só temos duas opções. Ou o retorno é verdadeiro, ou o retorno é falso. Isso aqui, no caso, eu vou comentar e vou escrever em código, só para vocês verem como que poderia ser. Eu vou atribuir aqui uma variável chamada tempo, e eu vou colocar aqui chove. Ou seja, eu estou dizendo que lá fora está chovendo. Deixa eu colocar aqui uma aspas, porque é uma variável do tipo string. E agora, nós vamos criar aqui uma tomada de decisão. Como que eu crio uma tomada de decisão? Em Python, nós vamos apenas reescrever essa frase, só que em inglês. Então, se em inglês é if. Toda vez que nós vamos trabalhar com tomadas de decisões, nós temos algumas regrinhas básicas a seguir. No caso agora, eu vou ter que verificar uma variável, ou seja, eu tenho que verificar uma condição. E qual é a condição que eu quero verificar? Eu quero verificar se o que está armazenado na variável tempo é relacional a chove. Então eu vou colocar aqui, tempo for igual a chove. Ou seja, if tempo for igual a chove, agora, quando nós estamos trabalhando a uma condição, ou seja, uma tomada de decisão, essa palavrinha aqui, esse então, nós trabalhamos no Python com 2 pontos. E aí eu venho aqui para baixo, ó, dou um Enter e perceba que ele pegou e criou uma indentação, ou seja, ele não colocou aqui a minha próxima linha de código colada aqui no canto. Por quê? Porque ele está dizendo que o que eu vou colocar aqui como é que eu posso dizer? Está ligado, ou seja, hierarquicamente ao meu código if. Ou seja, o bloco de código que eu vou escrever agora está hierarquicamente ligado ao comando if, certo? Então eu vou colocar aqui if tempo igual chove, 2 pontos, eu vou colocar print, e aí eu vou colocar assim, ó, verdadeiro, certo? Posso dar um Enter. Se eu der mais um Enter agora, ó, perceba que agora eu saí aqui, certo? Se eu mandar executar, veja que ele executou o bloco que eu coloquei. O false, o true lá de cima. Eu vou remover isso aqui por hora, só para não atrapalhar, certo? Se eu der executar agora, ele vai aparecer apenas o verdadeiro. Então, no caso, eu estou verificando. Se o tempo for igual a chover, escreva verdadeiro. Agora, eu tenho condições de verificar também opções contrárias. Aqui vai uma pequena informação importante. Sempre o primeiro bloco de um comando if vai ser o retorno verdadeiro. E se eu quiser trabalhar com o comando contrário, ou seja, e se eu quiser dizer aquilo que for contrário, ou seja, a resposta do que está dentro da variável foi falsa, a comparação retornou em falso. Como que eu executo então a continuação do programa? Eu poderia colocar assim, ó,
vou colocar aqui, print, fim do comando. Se eu mandar executar, vai aparecer escrito verdadeiro e fim do comando. Se eu trocar aqui o if, colocar aqui, ó, if tempo igual a chove, então no caso aqui, como a variável tempo está armazenando chove, então ele vai executar o verdadeiro. Mas se eu colocar aqui no lugar desse igual uma exclamação, então eu estou verificando se o que está dentro da variável tempo é diferente da palavra chove. Agora, ele não pode executar o bloco de comandos print. Então, se eu executar aqui, vai aparecer apenas fim do comando. Ou seja, quando você coloca uma condição if, você está verificando uma tomada de decisão. Se essa tomada de decisão resultar em verdadeira, o bloco de execução, ou seja, os blocos de comandos que estão atribuídos ao comando if, vão ser executados. Mas eu posso colocar também um bloco de comandos para ser executado caso o resultado desse primeiro bloco seja falso, porque aqui ele só vai executar quando o bloco for verdadeiro. No caso, eu posso trabalhar com o contrário. Quando eu der um Enter aqui, vou jogar agora de volta para trás, eu vou colocar aqui o comando else. Ou seja, eu estou dizendo, se a variável tempo for diferente de chove, ele printa verdadeiro. Else, dois pontos, dou uma quebra de linha. Perceba que agora o bloco de comandos que eu vou escrever está hierarquicamente ligado ao comando else. Esses dois pontos que a gente coloca no final das linhas de comando serve para identificar a hierarquia do bloco. Ou seja, o else ele trabalha junto com o if, porém ele não está hierarquicamente ligado ao primeiro bloco, ou seja, o bloco verdadeiro. Agora, o else está com o seu próprio bloco. Só que else significa se não. Sabe aquela frase que nós temos lá em cima? Se chover, então eu fico em casa. Se não, eu posso sair de casa. Perceba que esse se não retorna à condição contrária ao que nós verificamos. Então agora eu vou colocar aqui, ó, print e vou colocar uma mensagem falso. Agora, se eu executar, aqui na outra execução, nós tínhamos apenas o comando if. Então, como a variável tempo tem a palavra chove e nós queríamos verificar se estava diferente, então ele não executou e foi direto para o comando print, fim do comando. Agora, como nós temos o bloco else, ou seja, o bloco do senão, ele vai verificar if tempo é diferente de chove? Não, então ele não executa o primeiro bloco, que é o bloco do verdadeiro. Se não, print falso, que no caso é o bloco do falso. Como eu vou colocar aqui para executar, vocês percebam que ele vai executar falso e o fim do comando. Se eu trocar aqui novamente o sinal de exclamação por um sinal de igual, agora o que está armazenado na variável tempo é exatamente a condição que nós estamos testando, ou seja, tempo é igual a chove. Então, em vez de executar o bloco do print, onde vai aparecer escrito falso, ele vai executar o bloco do print que está aparecendo verdadeiro e depois o bloco de fim do comando, executando verdadeiro e fim do comando. Perceba que nesse caso, ele não executa os dois blocos, ele executa apenas um bloco. Então, a tomada de decisão serve para que possamos escolher quais blocos de comando nós vamos executar. Eu poderia colocar vários outros comandos aqui dentro. Por exemplo, print, abre e fecha parênteses, coloco aspas, o dia vai ser bonito, por exemplo. Aqui, então, no bloco verdadeiro, eu tenho dois comandos. No bloco falso, eu tenho apenas um. Esse print aqui embaixo, ele não está relacionado a nenhum dos blocos hierárquicos das tomadas de decisão. Se eu mandar executar, ele vai executar verdadeiro, o dia vai ser bonito, fim do comando. Se eu colocar aqui diferente, ele vai executar apenas o bloco falso e fim de comando. Ou se eu trocar aqui, ó, de chove, eu vou colocar aqui, vamos pensar, dia, uma palavra qualquer. Qualquer coisa, nesse caso, é diferente do termo que nós utilizamos aqui na comparação. Quando eu executar,
Como é diferente, ou seja, a variável tem um valor armazenado diferente do que eu estou testando, então ele executa o primeiro bloco. As operações relacionais são utilizadas em conjuntos com a tomada de decisão porque nós precisamos trabalhar, nesse caso, sempre uma comparação. Ou seja, quando você vai tomar uma decisão, você precisa comparar um valor específico com um valor que está armazenado numa variável. E por isso que nós utilizamos os operadores relacionais. Eu vou fechar aqui o console e vou colocar aqui de volta a lista dos operadores relacionais para vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando mais a fundo as tomadas de decisões. Vamos trabalhar com tomadas de decisões simples, compostas. Aqui nesse caso, utilizando apenas um bloco, nós temos uma tomada de decisão simples. 2 blocos com o else, temos a tomada de decisão composta. Vamos trabalhar também com as tomadas de decisões aninhadas e verificando outras condições e comparando mais de uma variável. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma variável, não perder nenhuma novidade. Deixa seu like, dúvidas, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fui!